Boa noite, amigos. E envolvidos nessa egrégora de amor, né? De amor por todos nós, dos dois lados da vida, estamos gratos por chegarmos até aqui. Então vamos fechar os nossos olhos para sentir essa egrégora, essa luz que está sendo derramada desde a hora que a gente pensou em chegar aqui e escutar essa palavra bonita que diz assim: trate bem a consciência. Disse que uma pessoa é sem consciência ou muito conscienciosa. Mas o que é a consciência? Consciência é o ponto de encontro dos pensamentos nossos com os pensamentos de Deus. Se os nossos pensamentos são bons, dá-se um ajuste e um estado de certeza e paz. Se os nossos pensamentos são maus, surge a incerteza, a intranquilidade e a dor. Pense somente nas coisas boas e alegres. Busque amar. Sua consciência vibra em harmonia com Deus. Orientar-se pela consciência é caminhar para a felicidade. Então, hoje, a nossa consciência jogou a nosso favor, né? Porque os pensamentos positivos nos cercaram e, mais uma vez, nos impulsionaram a crescer espiritualmente. E chegamos aqui, nessa casa iluminada, abençoada. À medida que a gente foi entrando, vários irmãos, uns bateram no nosso ombro, outros nos abraçaram, uns passaram uma mão na nossa cabeça. Por aí foi. Chegamos aqui, né, com o nosso coração cheio de esperança. E bem de encontro aqui, ó, ao título da palestra, Vinde a mim. E a gente veio mais um dia, mais uma semana, e que a gente possa aproveitar esse estudo que vai ser dado pelo nosso grande amigo Fabrício Langoni. Gratidão. E a gente espera absorver o melhor para que a gente leve conosco para repartir no nosso lar, conosco, lógico, primeiramente, para repartir para o nosso lar e para todas as pessoas que estiverem conosco, quem a gente encontrar amanhã, que a gente possa conseguir magnetizar todo esse fluido que vamos receber hoje. Parabéns para todos nós, dos dois lados da vida, que resolvemos nos tratar mais um pouquinho no dia de hoje. Fabrício. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa encontrar lugar nos nossos corações. Com muita alegria que retornamos a essa casa para, atendendo ao convite, conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus e doutrina espírita. Hoje em edição extraordinária, mas pagando um débito, né? Porque era para ter estado aqui no dia 7 desse mês mesmo, a minha garganta não deixou e estou resgatando esse débito hoje, então. O tema que nós escolhemos para conversar com vocês está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 1 e 2. Como foi meio em cima da hora, teve que ser um tema que eu já tinha preparado e foi um tema que eu conversei com os ouvintes do Amaral Ornelas no último sábado. Se tem alguém aqui que esteve lá no último sábado, vai ver um repeteco, não tenho culpa. Tudo bem? Antes da gente entrar propriamente no assunto, que é essa passagem do Evangelho em que Jesus nos convida a estar junto dele, convém que façamos uma reflexão sobre o estado do nosso mundo e o que ele representa para os espíritos que aqui estão encarnados. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quando ele trata das diferentes classes de mundos habitados e quando ele fala dos mundos de expiações e provas, ele nos diz que não tem muita coisa que ele
pudesse relatar para nós sobre as características desses mundos que nós já não saibamos, né, a exaustão, justamente por termos estado encarnando aqui na Terra ou em mundos semelhantes à Terra já há algum tempo. Mundos em que o mal ainda predomina, em que ainda constantemente somos visitados pela violência, pela intolerância, pelo preconceito, pela vingança, pelo ódio. No dizer da espiritualidade, mundos onde o homem tem que, ao mesmo tempo, lutar contra a perversidade dos outros homens e, por vezes, contra a inclemência da natureza, a fim de que consigamos desenvolver tanto o nosso lado intelectual quanto o nosso lado moral. Um mundo assim, tão turbulento, tão cheio de dificuldades e, por consequência, de dores, ele pode ser comparado a 3 instituições que nós temos aqui na Terra, cada uma com as suas peculiaridades. Mundos de expiações e de provas, como a Terra, podem ser comparados a hospitais, a locais onde o espírito é internado a fim de tratar das suas enfermidades espirituais. Nós sabemos que não estamos aqui na Terra por acaso. Nenhum espírito encarna em um mundo onde vai ser constantemente visitado por dificuldades e pela dor por acaso. Sabemos que somos regidos por um Deus que é soberanamente bom e soberanamente justo, de forma que, sendo Ele bom e justo, e Ele é, nenhuma criatura passará por situações com as quais não possa aprender alguma coisa, com as quais ou que não tenha merecido ou que não tenha solicitado para o seu crescimento espiritual. Quando Kardec analisa o que ele chama de justiça das aflições, ele trata justamente disso. Ele faz com que nós reflitamos sobre o que estamos vivenciando hoje, diz que boa parte das aflições que nós enfrentamos nessa existência são fruto das nossas escolhas nessa mesma encarnação, que nós teríamos evitado se tivéssemos tido escolhas melhores, mas que há outras circunstâncias, outras situações de dor e de dificuldade que escapam à nossa compreensão. E ele diz que se nós não encontramos a causa dessas dores, dessas aflições, nas escolhas que tivemos nessa existência, sendo a situação que vivenciamos justa, porque Deus é justo, a causa que tem que ser justa vai ser localizada em existências anteriores. De forma que, uma vez que nos desviamos do caminho correto, nos afastamos da lei de Deus, contraímos débitos com essa lei e temos que resgatá-los em determinados momentos. Nos tornamos, numa interpretação mais ampliada, enfermos espirituais que necessitam de um tratamento. E planetas como a Terra representam hospitais que recebem esses espíritos em enfermidade. De forma que só sairemos dessa internação, só teremos alta desse hospital quando, de fato, conseguirmos identificar as enfermidades que ainda nos prejudicam e, mais do que isso, quando conseguirmos aceitar o remédio eficaz para que essa enfermidade termine. A Terra pode também ser comparada a um presídio, a um local onde espíritos rebeldes à lei de Deus para onde eles são encaminhados a fim de resgatarem os seus débitos, os seus equívocos, vivenciando experiências que não são, na maioria das vezes, as melhores. Assim como a lei humana afasta do convívio social quem comete atos que não são tolerados pelo ordenamento jurídico local, a lei divina também vai colocar o espírito naquele ambiente em que ele possa resgatar os seus equívocos, possa expiar as suas escolhas que, de uma maneira ou de outra, afetaram outros, comprometendo a caminhada espiritual do indivíduo. E assim como na relação que fizemos com o hospital, desse
presídio, entre aspas, que é um planeta como a Terra, de expiações e provas, sairão apenas aqueles indivíduos que houverem, de fato, resgatado o seu débito, de forma eficaz, como deveria ser a proposta dos presídios no nosso mundo material, né? O presídio não serve, em tese, apenas para segregar o indivíduo que se equivocou aqui na Terra, mas, sobretudo, para que ele se ressocialize, para que ele adquira condições de conviver em sociedade de forma saudável. Conosco, espíritos ainda endividados com a lei, funciona da mesma forma. Nós encarnamos para, vivenciando experiências de dificuldade, para que possamos refletir sobre elas, sobre as nossas escolhas e passarmos a ter outras atitudes diante dos dilemas da vida. E a terceira instituição com a qual a Terra e planetas como ela se parece é a escola, onde espíritos são matriculados a fim de aprenderem, a fim de receberem a instrução necessária para o seu crescimento espiritual. E aí, ao contrário do que acontece em algumas ocasiões aqui na Terra, nesse curso no qual nós somos matriculados, não tem aprovação automática. Nós não basta estar encarnado aqui na Terra para garantir a evolução espiritual. Nós precisamos aprender, vivenciar as experiências e retirar dessas experiências algo de produtivo. De forma que, sendo a Terra em um grau maior ou menor, de acordo com as características do espírito que aqui se encontra, comparada a um hospital, a um presídio e a uma escola, ela vai trazer, em vários momentos, em várias situações, ou em muitas, né, em boa parte delas, vivências que são difíceis para o espírito que está ali enfrentando aquelas dificuldades, como é na nossa vida de relação aqui de encarnados. E é nesse momento que entra a proposta da nossa conversa de hoje. Diante de tantas dificuldades pelas quais nós passamos, encarnados em um mundo complicado como o nosso, e somos, de novo, merecedores disso, não estamos aqui por acaso, estamos porque as nossas escolhas nos conduziram a esse estado. Diante de tudo isso, convém sempre nós nos lembrarmos da proposta do Cristo e da orientação que Ele nos deixou. Ele esteve entre nós, Ele já preparou a ambiência para nós nessa instituição que é a Terra, desde muito antes de nós aqui chegarmos. Continua governando as diretrizes do planeta, embora nós não percebamos isso com muita clareza boa parte das vezes. E esteve fisicamente entre nós, exemplificando e deixando essas lições. E uma delas vai falar muito diretamente ao estado aflitivo da criatura e ao que ele tem de oferecer e proporcionar para aqueles que desejarem aceitar o seu convite. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas dores. A nossa conversa da noite de hoje vai girar essencialmente em torno desses 3 versículos. E Jesus começa, então, diante da situação dolorosa da população da época dele e que permanece hoje na Terra como um todo, fazendo um convite. Vinde a mim. E com isso, ele já deixa claro para todos nós que o que ele oferece, o alívio, o que ele oferece, o caminho para alcançarmos a felicidade espiritual que todos nós desejamos, é um processo que passa necessariamente por uma atitude nossa também. Uma vez que nós nos convençamos de que a mensagem do Cristo é, de fato, o caminho, a verdade e a vida, não basta ficarmos aguardando, sentados,
deitados em berço esplêndido, esperando que a salvação chegue até nós. A criatura precisa fazer a parte dela na busca desse crescimento espiritual, dessa redenção espiritual. Emmanuel nos diz que nem sempre é fácil nós irmos de fato ao encontro do Cristo, a renunciarmos às coisas que ainda nos prendem à inferioridade aqui na Terra, a deixarmos de lado os sentimentos, as paixões, as viciações com os quais ainda nos comprazemos num grau maior ou menor. É mais fácil, muitas vezes, nós colocarmos no outro a responsabilidade pela nossa salvação, pelo nosso crescimento. Mas a doutrina espírita nos esclarece de forma muito, muito direta de que, no sentido que, se fomos nós, e fomos, os construtores do estado atual em que estamos, se fomos nós que nos colocamos num mundo de expiações e provas, que nos colocamos nesse hospital, ou neste presídio, ou nessa escola, somos nós também que iremos nos retirar daqui com a cura, com a expiação do nosso débito ou com o aprendizado. Então, nós precisamos fazer a parte que nos cabe para recebermos o benefício desejado. E a primeira parte dessa passagem da nossa conversa da noite de hoje fala exatamente disso. Jesus nos convoca a estarmos com Ele, a irmos até Ele. Vinde a mim. E tem 3 passagens do Evangelho que, na minha opinião, são muito significativas nesse sentido e que servem de exemplo para nós sobre o que, de fato, nós precisamos fazer uma vez que nos convençamos de que a proposta do Cristo é aquela que precisa ser seguida. O primeiro exemplo está na parábola do filho pródigo, que por si só daria, acho que até já tivemos a oportunidade de num estudo, falarmos só sobre essa parábola. Obviamente não dá tempo de nós conversarmos com ela sobre todos os detalhes dela na noite de hoje, mas a parábola do filho pródigo é aquela em que um homem tinha 2 filhos, tinha posses e tinha 2 filhos, o mais novo pede que o pai reparta a herança entre eles e que dê a ele mais novo a sua parte. O pai concorda, o filho pega o dinheiro e parte para uma região distante, onde gasta tudo de forma irresponsável. O tempo passa e aquela região onde o filho está é submetida a uma situação de crise, de fome, e ele, sem ter nada, é obrigado a se empregar com um homem que criava porcos, e ele desejava comer as vagens que eram dadas aos porcos, e nem isso era permitido que ele fizesse. Ele, então, caindo em si, se lembra de seu pai. Se lembra que os servidores da casa de seu pai tinham uma vida muito melhor do que aquela pela qual ele estava passando naquele momento. E toma uma resolução. Ele decide voltar à casa do pai e dizer ao pai que tinha pecado contra Deus e contra ele, que não era mais digno de ser chamado filho e que desejaria ser tratado como um dos empregados do pai. A seguir, levantou-se e foi ao encontro do pai. E estando ainda distante, diz a parábola, o pai o percebe que ele está vindo e corre ao seu encontro, não deixa nem ele falar tudo que ele tinha previsto, o reintegra no núcleo familiar e faz uma grande festa porque ele estava perdido e tinha retornado. A parte que nos interessa para o estudo da noite de hoje é justamente o intervalo em que ele se encontra no momento de maior dor, ele na miséria, ele numa situação de humilhação extrema, um judeu, num país distante, empregado de um não-judeu, obrigado a trabalhar cuidando de porcos, um dos animais mais impuros, segundo a religião dele, desejando comer a comida desses animais e nem isso sendo possível, e aí ele se lembra da casa paterna. E é muitas vezes isso que acontece com a criatura encarnada aqui na Terra. A analogia com o filho pródigo é muito rica, porque o filho pródigo pega tudo que tinha e se distancia da casa do pai, e ali ele se perde.
quando nós nos distanciamos da lei de Deus, a chance também de nos perdermos, de nos desviarmos, é muito grande. E aí vêm as consequências dessas nossas escolhas. Vem a dor, vem a dificuldade, vem muitas vezes o desespero. A mensagem do filho pródigo é que ele, diante do processo doloroso, cai em si e se lembra do pai. Se lembra do que realmente importa, se lembra de onde ele era acolhido e toma uma decisão: retornar à casa paterna. E mais do que isso, nos diz o texto evangélico, a seguir, levantou-se e foi ao encontro do pai. Essa a analogia que nós gostaríamos de trazer. O levantar-se e o caminhar com as próprias pernas, fazendo o que lhe competia. E a seguir vem o auxílio, a seguir o pai percebe que de fato ele está retornando e demonstrando alegria, corre ao seu encontro. Que é exatamente o que acontece conosco, quando nós nos dispomos a regressar à casa paterna. Nos dispomos... Tudo bem? Nos dispomos a voltar às boas escolhas. O segundo exemplo que nós gostaríamos de trazer é o exemplo do cego Bartimeu, em que, nos contam os evangelhos, Jesus passava por Jericó, cercado por uma multidão, e o cego, escutando que Jesus passava ali perto e desejando obter a cura, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas em volta começam a se incomodar com aquela gritaria e mandam que ele fique quieto, mas ele persiste na sua determinação, até que Jesus tem notícia de que daquele fuzuê todo e convoca o cego para estar perto dele. As pessoas vão lá, dizem a ele que Jesus o chama, ele larga tudo que tinha, se levanta e vai ao encontro do Cristo. E Jesus pergunta o que ele deseja, e ele diz: eu quero ver. E Jesus o cura. A analogia é parecida. O cego, diante das dificuldades, faz aquilo que ele podia fazer para ser notado, para conseguir o seu objetivo, que era estar na presença do Cristo, apesar do descontentamento dos outros. E uma vez convocado, ele larga o que tinha e vai à presença de Jesus. E naquilo que para nós poderia parecer óbvio ou uma relação de apenas receber um benefício, ele deseja ver. Essa circunstância de voltar a ver traz também para ele uma carga de responsabilidade e de trabalho muito grande. Porque naquela sociedade, na sociedade judaica de mais de 2000 anos, um dos preceitos religiosos que eles eram obrigados a respeitar era o do amparo ao necessitado. Dar a esmola àquele que não poderia se sustentar. E o cego era a síntese máxima naquela sociedade de quem não dispunha de meios para se sustentar. Então, quando alguém dava esmola para um cego, ele não estava, em tese, ajudando aquela pessoa. Ele estava cumprindo uma obrigação religiosa. A partir do momento que o cego de Jericó diz a Jesus que deseja ver, não só ele recebe o benefício da visão, como também recebe todo o trabalho que será consequência do fato dele passar a enxergar a partir dali. Porque, deixando de ser inválido, ele terá que se virar sozinho. E certamente era alguém que não tinha nenhuma qualificação, por ter vivido tanto tempo ali sem instrução ou sem conhecimento profissional. Mas ainda assim, ele deseja ver. Deseja trabalhar com as suas próprias forças. E conosco também é a mesma coisa. Uma vez recebido o benefício do fortalecimento, uma vez abertos os nossos olhos, nós precisamos caminhar com as nossas próprias forças. E o terceiro exemplo da nossa comparação da parte que nos cabe fazer para irmos ao Cristo é a história da mulher hemorroíça, em que Jesus estava passando por uma localidade e cercado sempre por muita gente, desejosa, de receber os benefícios que ele oferecia, tanto na palavra quanto até das curas físicas. Ele é procurado pelo chefe da sinagoga local, alguém importante socialmente,
cuja filha estava prestes a morrer. E no que ele está conversando com Jesus, vem alguém e diz, não, sua filha já morreu. Jesus diz, não, ela não morreu. E resolve ir até a casa de Jairo para ver a sua filha. E nesse caminho, Jesus, cercado pela multidão, certamente a multidão daqueles que desejavam estar com ele e também dos curiosos que desejariam ver o que ia acontecer com a filha daquela figura local, aparece a mulher hemorroísta, uma mulher que há 12 anos vinha passando por uma doença que a fazia sangrar constantemente, enfraquecida, que tinha gastado tudo o que tinha com os médicos e não tinha obtido sucesso algum. Mas, tendo ouvido falar de Jesus, se dispõe a estar perto dele porque tinha certeza de que bastaria que ela tocasse o Cristo e receberia o benefício. Ela, então, enfrenta a multidão, atravessa por todas aquelas pessoas que comprimiam o séquito de Jesus e, no esforço supremo, toca as suas vestes. E no momento que ela toca as vestes de Jesus, ela sente que algo de diferente acontece com ela, ela se sente curada. E Jesus também sente que algo aconteceu, tanto que ele se vira para os discípulos e diz, quem me tocou? E os discípulos dizem, como assim quem me tocou? Todo mundo, né? Tá todo mundo se acotovelando aqui. Ele diz, não, eu senti uma virtude sair de mim. E olha e vê a mulher ali no chão, que confessa a ele o que tinha acontecido. E Jesus diz, filha, a tua fé te curou. Vejam, ela enfrenta uma multidão, mesmo enfraquecida, para atingir o seu objetivo. Ela faz a parte que cabia a ela no processo de cura que ela desejava. E com o Espírito encarnado aqui na Terra, precisa ser a mesma coisa. Nós precisamos fazer a parcela de sacrifício que nos cabe na redenção espiritual de cada um. Já se foram quase 30 minutos, nós ficamos em 2 palavras, né? De forma que o resto dos versículos vai ter que ser um pouco mais acelerado. Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados. Com isso, Jesus deixa claro que a sua mensagem é extensiva a todas as criaturas encarnadas aqui na Terra. Porque todos nós, em um grau ou em outro, somos aflitos ou nos sentimos sobrecarregados, vivenciando as experiências desse hospital, desse presídio, dessa escola, que é a Terra. Então a mensagem do Cristo é universal. Ela busca encontrar lugar no coração de cada uma das criaturas. Todos nós somos convidados a, de fato, estarmos junto dele. Ele é esse grande médico das almas, né, que deixou claro para nós que tinha vindo aqui à Terra não para os sãos, mas para os enfermos. E o convite continua a cada um de nós, a estarmos junto dele, independente do estado espiritual em que nos encontramos, independente do equívoco que possamos ter cometido nesta ou em outras existências. O convite à transformação, à reforma, à mudança, permanece para cada um de nós. Vinde a mim, todos vós, aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui vem um ponto importantíssimo, em que a doutrina espírita vai se distinguir de outros segmentos religiosos, no sentido de que ela vai nos dizer que o que Jesus nos oferece, o que a espiritualidade amiga nos oferece, não é a isenção do trabalho que nós precisamos fazer. Não é a isenção da dor. Não é a retirada do sofrimento e das dificuldades das nossas vidas. Se nós ingressamos na doutrina espírita esperando isso, a chance de nós nos decepcionarmos é enorme. Porque isso colide de forma frontal com a ideia que nós temos de um Deus que é bom, mas que também é justo. De um Deus que, da mesma forma que não dá à criatura nenhum sofrimento que ela não tenha construído ou com o qual ela não venha a aprender, não vai dar a essa criatura nenhuma situação de felicidade, de gozo, que não seja por ela merecida.
Então não é o fato de nós acreditarmos que Jesus é o Salvador, que Jesus é a figura mais importante a nos orientar aqui na Terra, que irá automaticamente nos conferir a felicidade futura. Não é o fato de nós nos convencermos disso e nos aproximarmos do Cristo, de nos aproximarmos de um segmento religioso ou outro, que irá nos conferir essa situação de isenção das dificuldades e das lutas aqui na Terra. Jesus não nos convida a estarmos junto dele para nos oferecer o paraíso imediato. Ele não diz: vinde a mim, os que sofrem, que eu vos isentarei das dificuldades. Não. O que ele nos oferece é o alívio para as nossas dores, o fortalecimento para que possamos enfrentar as dificuldades pelas quais precisamos passar. E uma vez que nos convençamos disso, essa caminhada tende a ficar mais fácil, tende a ficar menos penosa. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a orientação, né? O jugo na agricultura, na pecuária, né? É aquilo que se coloca nos animais de tração, né? Para que eles sejam direcionados. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu direcionamento, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis alívio para vossas almas. Essa é outra parte importante dessa passagem. Por quê? O alívio que Jesus nos oferece, o alívio que ele nos oferta, que ele nos proporciona, ele só se dará com uma condição: com o fato de nós, em verdade, aprendermos com o que ele tem a nos dizer. Ele não nos oferece o alívio de forma gratuita, pela simples razão de como a recompensa por nos aproximarmos dele. Não. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para vossas almas. Então, o alívio, o fortalecimento que nós desejamos na nossa caminhada aqui na Terra, nessa trilha evolutiva, por vezes tão complicada, ele só será conferido a cada um de nós se aprendermos com o que o Cristo tem a nos ensinar. E aí ele traz duas características importantes: a mansuetude e a humildade. Com relação a aprendermos com Jesus, a entendermos a lição que ele nos traz e colocarmos isso em prática nas nossas existências, é importante nós nos lembrarmos que, lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito, né, que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo. E os Espíritos respondem: Jesus. E nós repetimos isso com uma certa frequência, né? Jesus é o nosso guia e modelo. Mas precisamos refletir se de fato ele tem sido nas nossas vidas esse guia e esse modelo. O modelo é aquela figura a ser copiada, a ser imitada. Um modelo para um pintor é alguém que ele vai tentar retratar da forma mais fiel possível, segundo a escola dele, aquela figura. Ele tenta copiar aquela figura. Se Jesus é o nosso modelo, significa que nós temos tentado copiar as suas atitudes. Temos nos esforçado por nos aproximar daquilo que ele representa. E, de uma maneira geral, sendo bastante realista, nos parece que nós temos falhado bastante. Se temos tentado copiar Jesus como nosso guia, como nosso modelo, nós, como humanidade, não temos tido lá muito sucesso.
é bem provável que não tenhamos de verdade ainda colocado Jesus como esse modelo, embora a doutrina espírita assim o apresente para todos nós. E a outra característica que é apontada é Jesus como um guia. E quando, acho que até já comentamos com vocês aqui em outra oportunidade, quando essa figura do guia é comentada, me vem sempre à mente a figura do guia de expedições no meio de trilha, né? Trilha na mata e tal. E o guia é sempre alguém que é contratado para levar uma pessoa ou um grupo de um lugar a um outro local, o destino desejado, passando por uma trilha, passando por um caminho que ele conhece bem. Um caminho pelo qual aquelas pessoas vão transitar em segurança até o seu objetivo. Conosco é exatamente isso que acontece como espíritos imortais. Jesus é esse guia que nos aponta o caminho seguro para chegarmos ao nosso objetivo do crescimento espiritual. Seguirmos as leis ou nos esforçarmos para colocar em prática as leis que ele vem reforçar, de amor, de caridade e de fraternidade. Mas, assim como na Terra, embora existam os guias, embora existam nas mais variadas trilhas, volte e meia a gente encontra uma plaquinha, não saia da trilha. Por quê? Se você sair da trilha, você se arrisca. Mas sempre tem um espírito de porco que acha que conhece mais a trilha do que o guia, que acha que, pela sua experiência de outras caminhadas, ele é capaz de encontrar um atalho para chegar ao destino, de encontrar um caminho melhor, e se afasta da trilha. E aí nós vemos, né, aqui na nossa vida na Terra, quando isso acontece, né, vai o helicóptero de bombeiro no meio da floresta resgatar o cara todo desidratado e trazer de volta, ficar internado um pouquinho para depois, se for o caso, tentar subir de novo, seguindo a trilha. Conosco é exatamente a mesma coisa como espíritos imortais. Muitas vezes nós já sabemos onde queremos chegar, nós já sabemos qual é a trilha, mas nos desviamos, porque achamos que sabemos mais do que o guia, porque achamos que temos a capacidade de enfrentar atalhos para os quais ainda não estamos preparados. Vocês sabem que durante muito tempo na casa espírita eu escutei e discordei. Eu discordo muito de muitas coisas, sou meio cri-cri com algumas situações. E eu sempre escutei na casa espírita que nós somos, a humanidade aqui na Terra, nós somos como crianças espirituais. E isso me incomodava muito, porque eu pensava, nossa, mas como assim crianças espirituais? Nós somos espíritos com tantas e tantas existências, né? Nós não somos espíritos recém-criados, nós temos uma bagagem, um crescimento, nós temos conquistas morais, conquistas intelectuais, ao lado, claro, dos débitos que trazemos. Mas como assim crianças espirituais? E eu só consegui aceitar e concordar com essa analogia, e hoje eu concordo plenamente com ela, depois que eu tive meu filho, há 6 anos. Porque, vivenciando a experiência de estar em contato com a criança, e de uma criança que com 2, 3 ou 4 anos, acho que quase todas as crianças têm esse comportamento, elas acham simplesmente que sabem tudo. Elas acham que, por mais que você fale que ali não é o local seguro, que vai ser. Não, mas eu sei fazer isso, eu já sei. E por mais que o adulto queira privá-la da dor de determinadas experiências, algumas situações só serão aprendidas quando ela, de fato, se convencer pelos seus erros de que aquilo não é o melhor para ela. Nesse sentido, eu acho que nós somos realmente crianças espirituais. Nós não sabemos... nós não temos a lucidez
de nos reconhecermos ainda ignorantes em várias situações. Nós achamos que sabemos tudo. Nós achamos que o caminho melhor é aquele que nós acreditamos. Tem uma música do meu tempo, da Legião Urbana, em que o Renato Russo dizia: mas não sou mais tão criança a ponto de saber tudo. E é verdade, né? Quando nós crescemos, nós deixamos de nos convencer de que sabemos tudo. Nós percebemos quão afastados, né, desse conhecimento que nós acreditávamos ter, nós de verdade estamos. E aí nós conseguimos crescer. E aí nós conseguimos aprender e aceitar a orientação daquele que sabe mais. Então, o fato de nós, por tantas e tantas vezes, termos nos recusado a abraçar a proposta do Cristo, a aprendermos com Ele, de fato significa que ainda somos essas crianças espirituais. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí Jesus traz duas características importantes. A mansuetude, sermos pacíficos, não respondermos à violência com violência, à agressão com outra agressão. Não sermos vingativos. Isso é importantíssimo no mundo em que nós estamos, tão turbulento, tão violento, tão agressivo. É claro que isso não pode significar para nós a apatia, a inércia diante das dificuldades da vida. Muito pelo contrário. Nós também somos convocados como cristãos a estarmos do lado de todos aqueles que se encontrem oprimidos, de todos aqueles que se encontrem subjugados de uma maneira ou de outra, de todos aqueles que se encontrem em necessidade. Não é porque não estamos passando pela perseguição, não é porque não estamos passando pela humilhação, que o problema não é nosso, ao contrário. O problema de cada um dos mais pequeninos aqui da terra é um problema de todos nós, e do cristão em particular. Mas não podemos nos equivocar a ponto de achar que a resposta à violência está também na violência. E sermos humildes, sermos combativos a esse sentimento do orgulho, da vaidade, que tanto nos prejudica, que tanto nos prende ainda às mais variadas situações de dor e de sofrimento. Porque enquanto nós não nos desfizermos desse sentimento de orgulho que anda sempre lado a lado com o egoísmo, nos acharmos melhores, nos acharmos superiores de uma maneira ou de outra, enquanto isso não for erradicado, ou pelo menos diminuído nos nossos corações, nós vamos continuar mergulhados em um ambiente social como esse em que nós nos encontramos, de dor, de dificuldade, de turbulência e de violência. Porque eu não tenho dúvidas de que nós só aceitamos que companheiros nossos sejam submetidos a um grau tão extremo de privação do mínimo necessário, a um grau tão extremo de miséria material e, às vezes, moral, porque nós, de uma maneira ou de outra, nos achamos diferentes deles. De uma maneira ou de outra, nós achamos que estamos em uma outra classe, em um outro nível. Se nós nos achássemos, de fato, iguais a todos os outros, nós não toleraríamos como sociedade o que nós temos tolerado. Essa reforma da nossa sociedade, para de fato fazermos com que a caridade, a fraternidade se expanda de forma verdadeira, passa necessariamente pelo combate ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Passa necessariamente pelo fato de não nos enxergarmos como melhores ou como superiores, mas sim como iguais. E quando de fato nos convencermos disso, o trabalho será mais fácil. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e achareis alívio para as vossas dores. De novo, Jesus nos lembrando
de que o que ele nos oferece é o alívio e o fortalecimento. E isso é uma grande verdade. Quando nós nos aproximamos dele, as dificuldades não somem, mas elas nos chegam com um outro aspecto. E eu acho que a figura mais exemplar disso, no meio em que nós nos encontramos, na doutrina espírita, nós vamos achar no Chico Xavier. Um espírito que encarnou aqui na Terra com uma missão enorme, que passou na sua trajetória aqui, exemplificando, fazendo o bem, servindo, tentando amar, mas que enfrentou uma série de dificuldades orgânicas, de enfermidades físicas e uma série de perseguições e de ataques que muitos de nós não aguentaria passar por 1/10. A maioria de nós não aguentaria. No entanto, essa figura, submetida a tantas e tantas desilusões, a tantas e tantas dores, caminhou aqui na Terra transmitindo uma serenidade que muitas vezes nos parece artificial, nos parece de outro mundo. Por quê? Porque ele já tinha conquistado essa conexão com o alto. Ele já tinha conquistado o alívio fornecido por Jesus. Ele já estava muito mais em sintonia com a lei de Deus do que nós. Por isso, apesar das dificuldades, apesar das dores, apesar de todas as circunstâncias adversas pelas quais ele passou, ele se manteve exemplificando e sereno. O alívio prometido por Jesus. Isso Jesus quis dizer também quando falava das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes, os brandos, aqueles que de fato já conseguem se aproximar dessas virtudes, já possuem dentro de si uma parte do reino anunciado por Jesus. Já conseguem desfrutar aqui na Terra de uma parte dessa felicidade, mesmo tendo que enfrentar todas as adversidades que visitam ao ser humano encarnado aqui na Terra. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas. Por quê? Suave é o meu jugo. Suave é essa a forma como eu os direciono. E leve o meu fardo. E de novo Jesus fala do fardo, daquilo que precisa ser carregado por cada um de nós. E diante disso, a gente precisa se lembrar de que a misericórdia divina não coloca nos ombros de nenhuma das criaturas um fardo maior do que aquele que ela pode carregar. Não coloca no ombro da criatura uma situação que ela não possa, auxiliada pelos seus espíritos amigos, pelos seus encarnados amigos, não possa retirar dali uma situação de crescimento espiritual. E carregar o fardo, conseguir carregar o fardo, não necessariamente está representado a um sucesso ou uma vitória obtida enquanto se está encarnado, né? Às vezes alguém passa por uma enfermidade gravíssima e desencarna em razão daquela enfermidade, não que ela recebeu um fardo maior do que ela podia carregar. Não, o fardo é a enfermidade associada com aquilo que o espírito pode aprender com aquela enfermidade. Então, vencer a doença é aprender com ela como espírito imortal, o que não necessariamente está relacionado à cura física. Você pode se curar fisicamente e não aprender nada, não crescer nada como espírito. E pode desencarnar em razão de uma enfermidade e ter aprendido com aquilo. Então, que nós nos lembremos também, diante das dificuldades da vida, que não recebemos esse fardo à toa e que ele não é nunca mais pesado do que as forças que recebemos. Nos momentos de maior dificuldade, estejamos certos de que a espiritualidade está ao nosso lado, tentando nos socorrer, mas nós precisamos estar abertos para receber esse fortalecimento e receber esse alívio.
Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção e fiquem em paz. Pessoal, não é fácil não. Toda segunda-feira a gente recebe, né? Só carinho, né? Melhor dizendo, uns tapas na cara, né? Presta atenção, olha que o Jesus já nos falou há 2000 anos atrás. E é maravilhoso escutar tudo isso aí, e porque nós precisamos, né, repetir a lição, até que um dia isso vai penetrar no nosso coração, na nossa mente, e nós vamos transformar isso em atitudes melhores, né? É uma batalha, né, Eliane? Não é fácil, não, porque mudar é muito difícil, é trabalhoso, né? Mas é importante a gente se conscientizar, acima de tudo, do amor de Deus, né? Da justiça divina. Quando você tem essa conscientização, tudo fica mais fácil para a gente, porque a gente entende, né, aquilo que ele falou. Se está chegando, se Deus mandou, tem uma razão muito justa para isso. Então, toda segunda-feira a gente recebe vários toques, várias orientações, e gratidão a Deus pela oportunidade, né? Vinde a mim, né? Que todos nós hoje aqui possamos chegar junto de Jesus. Ele está lá esperando, ele veio pessoalmente trazer a mensagem dele para nós, e está sempre nos aguardando. Vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados, sofrendo. Quem é que não tem o seu pedacinho, né, na vida? Às vezes dificuldade na família, no trabalho, na vida. Todos nós temos um pezinho, um fardo a levar, uma sobrecarga, mas se estivermos com Jesus no coração, tudo fica mais fácil, né? Essa é a grande verdade. Então vamos lá. Vamos hoje, todos nós que saímos de casa, viemos até aqui, viemos em busca de alguma coisa. Nós viemos em busca da mensagem de Jesus. E com certeza esse esforço que nós fizemos vai ser recompensado com energia, com amor, com essa aproximação de Jesus na nossa vida. Possamos entender isso, processar isso e ressignificar a nossa vida. Então vamos lá. Estamos com Jesus aqui nessa casa, nos abençoando, nos abraçando, né? Nos fortalecendo. Então vamos orar. Orar com Jesus, pedindo primeiramente pelos nossos entes queridos que estão no plano espiritual, estão vivos, nós temos a certeza disso. Todos nós somos espíritos, um dia deixamos a matéria, cada um no seu tempo, mas estamos vivos sempre, eternamente. Um tempo na matéria, um maior tempo no plano espiritual. Então vamos orar por aqueles que partiram da terra, cumpriram a sua missão, continuam vivos, que eles recebam nesse momento o nosso carinho. Queremos pedir aqui, hoje eu estive com a mãe da Sandra Simões, Dona Suzana, né? Estou aqui mentalizando Dona Suzana, Dona Sandra, que está no plano espiritual, a filha dela, né? A Dona Suzana mandou um grande beijo, um abraço, saudade para essa filha querida Sandra, né? Sandra Simões. E também queremos pedir pela nossa irmã Laura de Oliveira Leite, que faleceu hoje pela manhã, 93 anos, tia do nosso irmão Gleison, que a nossa irmã Laura, com 93 anos de caminhada na Terra, seja muito bem recebida no plano espiritual, com muita paz, com muito amor. E também para a nossa irmã Neide Barbedo dos Santos Almeida, 7º dia que desencarnou hoje. Que a nossa Neide, ela frequentou a nossa casa, receba o nosso carinho, o apoio da espiritualidade dessa casa, né? E todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão na nossa mente, no nosso coração, pelas nossas companhias espirituais, pelos espíritos aqui presentes, que estão também, como nós, tentando entender melhor as leis divinas e tentando melhorar espiritualmente. Então nós pedimos ao nosso Pai: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ó Jesus, hoje falamos tanto da sua palavra, do seu carinho, das suas orientações. Então pedimos que a tua luz brilhe em direção a todos esses irmãos queridos, que eles sejam felizes, que eles possam entender também a justiça divina e seguir o caminho sempre da luz e do amor. É o que nós desejamos a todos esses irmãos. Graças a Deus. E nós que viemos até aqui hoje para escutar, para amadurecer a nossa alma, nós queremos dividir isso. Todos nós que estamos aqui sentados, estamos formando uma corrente de energia, formando um campo magnético, pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, pela nossa reflexão. E estamos aqui com uma energia muito bonita, com certeza, e essa energia é multiplicada pelo apoio que nós temos do plano espiritual, os nossos amigos espirituais, a ponto da nossa casa se transformar em um grande sol de energia, de amor, que pode ser espalhada aonde nós quisermos. E nós começamos, logicamente, pelo nosso lar, que é o nosso grande laboratório, onde nós temos que acertar situações sérias de outras vidas. Precisamos manter a harmonia na nossa casa. A nossa casa tem que ser um templo de luz, onde Jesus possa chegar a qualquer hora, naquele momento, e encontrar a nossa casa em paz. Então pedimos, Senhor Jesus, que nesse momento, com teu amor, que entre em nossas casas. Abençoe as pessoas que lá estão, purifica a energia do ambiente das nossas casas, do nosso lar, do nosso ambiente de trabalho, onde a gente quiser que essa energia chegue, naquela pessoa que está precisando de um carinho especial, naquele lar, naquele parente, naquele amigo. Que essa energia se espalhe em torno de nós, na nossa comunidade, o nosso Rio de Janeiro, que precisa de muito amor, de muito carinho, né? Pedir por todos os nomes e endereços que nós colocamos na caixinha de irradiação. Tenho certeza que um brilho, uma luz muito especial vai partir daqui em direção a todos esses lugares, tocando lá as pessoas, para que se espiritualize, que busque mais a Deus. É um momento muito especial, esse momento da irradiação. Que assim seja, graças a Deus. E também queremos pedir pela nossa saúde. Tudo isso que o nosso irmão Fabrício hoje falou para a nossa saúde mental, a nossa saúde no modo de falar, no modo de sentir, no modo de pensar. Tudo isso é saúde. Jesus trouxe a orientação para conquistarmos o nosso equilíbrio. Então, nesse momento, quando vamos fazer as nossas visitas médicas, nós precisamos pensar muito em Jesus, para que Ele cure a nossa alma, que alivie as nossas dores, como Ele falou: vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Possamos acreditar nessa promessa de Jesus, que nunca falha, mas que possamos fazer a nossa parte no sentido de dominar em nós as nossas más tendências, o nosso orgulho, nossa vaidade, tanta coisa que precisamos eliminar, que isso não nos ajuda. Isso acaba nos gerando desequilíbrios, né? Então, nesse momento, nós queremos pedir a Jesus, o grande médico das almas, a Bezerra de Menezes, a equipe médica dessa casa,
que atenda a todos nós nas nossas necessidades mais profundas, que muitas das vezes nós nem conhecemos, nem entendemos. Que atenda a todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica. Atenda especialmente a nossa irmã Laura, que está no Hospital Pasteur, já está no quarto. Alguém sabe o número do quarto? Aqui não sei. Voltou para a UTI? Tá. Então, ela está na UTI pediátrica, a nossa irmã Laura Paranhos. Então, que ela receba todo o carinho, todo o apoio do plano espiritual desta casa, né? Que as nossas águas do ambiente sejam fluidificadas, né? Que essa energia que nós também ajudamos a criar aqui, apoiada por Jesus, possa passar nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões, os nossos irmãos que estão pela rua, um irmão de rua, Anderson, que de vez em quando aparece aqui, né, que ele seja abençoado, Senhor, aonde ele estiver. Enfim, vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus pode, Deus coloca a mão e nos alivia com certeza, né? Então possamos agradecer ao nosso Pai, porque Ele não perde nenhum de nós de vista, está sempre nos estimulando a levantar e a seguir em frente e encontrar o caminho da paz e da harmonia. Então a nossa gratidão aos nossos amigos espirituais, aos mentores da casa, né? Aos nossos anjos da guarda que são incansáveis, nos orientando, né? Então, muita coisa para a gente agradecer. Obrigado, Senhor. Pedimos permissão para encerrarmos os trabalhos, a segunda parte dos trabalhos da casa, né? Aqueles que estão em casa recebam o nosso carinho, que essa energia daqui possa chegar ao coração de todos vocês, viu? Muita paz, muita harmonia.